Olá, bom dia, como vão todos? Nós estamos hoje fazendo uma revisão da aulinha de ciência e nós vamos falar hoje sobre esse capítulo aqui. Vamos revisar esse capítulo número 1, que vai ser sobre misturas. O que são e para que servem as misturas? O que são e para que servem as misturas? Né, Rafael? Dê um exemplo aqui. Para que servem as misturas? Para fazer as comidas. As misturas. Para confeccionar as comidas, para confeccionar qualquer outra coisa tipo com relação. Brinquedo, o slime. Para poder dar cor, para poder dar aroma. Isso são misturas. Certo, pessoal? Eu estou tentando ajustar aqui, mas está difícil a gente achar um ângulo aqui. Ou eu ou o Rafael some. É só você que some. Mas a gente está dando um jeitinho aqui. Pode ficar nem tranquilo aí. Acho que agora a gente vai achar um jeitinho. É difícil achar um jeito aqui. Eu realmente não estou acostumado ainda com essas tecnologias. Então está mais ou menos aqui. Acho que agora melhorou, ficou bom, né, Rafael? Então tá, a gente vai falar hoje sobre misturas. Para que servem misturas? Você já fez um slime? Não. O que você misturou? Nunca fez? Vamos fazer um slime? O que são misturas? O que acontece quando fazemos uma mistura? Isso tudo, gente, está na página 364 da apostila, tá bom? Eu vou pedir para o Rafael dar uma olhadinha na página 365 para a gente ter uma noção do que nós vamos estudar, tá bom? Eu ponho cola, eu ponho a tinta e eu misturo tudo. Muito bem, aqui é na página 365 e são os personagens do Eleva fazendo uma misturinha. Então, continuando, Lia. Neste capítulo você vai identificar misturas, comparar características de diferentes misturas, propor formas de separar misturas. Então, vamos continuar. Agora na página 366, a gente tem aqui mistura no nosso dia a dia. Então, é super fácil. Eu vou dar uma lidinha, porque como isso é uma revisão, o Rafael já fez. Ele, inclusive, já deu as respostas. Então, quem não fez, eu vou dar uma lidinha para vocês entenderem mais ou menos o que significa mistura no nosso dia a dia. Você já parou para pensar em quantas coisas misturamos em nosso dia a dia? Sim. No momento das refeições, sem dúvida, campeão de misturas. Não é verdade? Você já comeu arroz com feijão? Sim. Já tomou leite com chocolate? Não. Já, Rafael. Acabou de tomar quando de manhã. Leite com chocolate. Com Nescau é a mesma coisa. Eu esqueci. Até me perdi. E iogurte com granola? Não. Você não gosta, mas tem gente que gosta. Essas são alguns exemplos de misturas presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos pensar em outras misturas, claro. Observe os ingredientes disponibilizados pelo professor e suas respectivas características. O que vocês misturam? Com a ajuda do professor, faça a mistura e depois complete a tabela abaixo com os detalhes das combinações que criaram segundo o modelo apresentado nos exemplos. Então, aqui na página 366 tem a tabelinha e tem um exemplo que eu vou ler aqui para vocês. Um exemplo, ingredientes, e na outra coluna está característica dos ingredientes. O que seriam os ingredientes? Hein, Rafael? O que seriam ingredientes? Os que eles botam. Ingredientes. As coisas que eles botam Isso. para fazer as misturas. Então, são os elementos para se fazer uma mistura. Isso são os ingredientes. Por isso, quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que separar todos os ingredientes. Para fazer o quê? Uma massa, uma grande mistura para ir ao forno, ou para ser frito, ou para ser assado, e sair o resultado final. Tá? Isso são os ingredientes. Agora, o que são características dos ingredientes? O que é as características?
Cada um tem a sua característica. Por exemplo, o leite tem a função de fazer o quê? Colocar a massa mais homogênea, ou seja, mais ralinha, mais leve, certo? A farinha tem a função de quê? De engrossar um pouquinho a mistura, a massa, não é isso? E por aí vai. Cada ingrediente tem as suas características. Então, característica é isso que o papai está falando, tá? São os elementos que vão dar aquela mistura. E ingredientes são o quê? Acabei de falar. Ingredientes são as coisas que eles botam para fazer misturas. Então, são o quê? São os elementos, são os dados, no caso. Entendeu? Que são o quê? O leite, a farinha, tá? E cada um tem a sua característica, tá? O líquido tem a função de quê? De colocar o ingrediente mole, ou seja, mais espesso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ingrediente, se eu colocar, raciocina, se eu colocar, pega uma folhinha aqui, se eu colocar água, limão e açúcar, eu vou fazer o quê? Não, só escreve aqui água, limão e açúcar. E vocês depois fazem isso na casa de vocês, para vocês aprenderem e verificarem o que vai acontecer. Eu pego um copo d'água, eu coloco água, limão e açúcar. O que vai acontecer? Aí eu coloco, fazer uma limonada. Dou uma misturadinha, aí vai ficar o quê? Como é que fica? Tá, mas o aspecto, como é que fica? Fica incolor, fica líquido, fica opaco? O que fica? É isso que eu quero que você responda. Não, não é incolor. Incolor é quando fica sem cor. Ela fica opaca, ou seja, ela fica assim, meio marrom não, como é que se diz aquela cor? Não, begezinha, bege. Não, laranja quando for laranja, né? O limão não fica assim. O limão fica meio esverdeado, mas um esverdeado bem... Fica meio amarelo. E fica azedo, né? Porque o limão é azedo. Então, isso é as características dessa misturinha que você fez. Aí você fez essa mistura, ela é o quê? Heterogênea ou homogênea? Heterogênea. Não. É homogênea. Por que ela é homogênea? Mais de uma fase. Então, porque ela só teve uma fase, muito bem. Então a gente vai chegar lá, Rafael responder certo. Então, essa misturinha de limão, água e açúcar, ela fica homogênea, porque ela teve uma fase só. Tá? Mais para frente, a gente vai explicar o que é homogêneo. Mas eu já quis dar uma pincelada, porque como ele já estudou, para ver se ele lembrava. Aí se eu pegar macarrão, molho de tomate e sal, como é que fica o aspecto? Os ingredientes são esses: macarrão, molho de tomate e sal. Qual é a função do sal aí nesse caso? Para deixar mais salgado. Não, Rafael, a língua, paladar. Você já estudou isso, então você esqueceu, não pode esquecer. O sal tem função de dar sabor, paladar. Eu ainda fiz assim na língua para você sentir que na língua que a gente sente o paladar. Então eu não admito, se você já estudou, você esquecer isso. Entendeu? A língua, a gente sente o paladar. Isso já estudou desde a tia Regina, lembra? Então, quando a gente mistura os ingredientes, macarrão, molho de tomate e sal, o que a gente consegue ali? Como é que fica essas características? Fica o quê? A cor muda. Como é que fica a cor desse aí? Fica vermelho, Rafael. O molho de tomate não é vermelho? Rapaz, é as características. Você já estudou isso. Raciocina. Então, quando você coloca o molho de tomate, a característica do macarrão vai mudar. Ele deixa de ser meio amarelado, meio branquiçado, para ficar vermelho. Vai ficar vermelho. E fica o quê? Maleável ou fica opaco? Ele fica maleável, porque o macarrão não é duro, Rafael. É um ingrediente duro, ele vem
com a massa dura. Quando ele vai na água quente, ele fica o quê? Maleável, mole, ele fica maleável. Então, essa é a característica. Se cair na prova isso, você não ia acertar, porque esqueceu. Então, por isso que é bom recordar, né? Então, vamos recordar. Então, quando a gente mistura macarrão, molho de tomate e sal, como é que fica as características? Fica maleável, fica o quê? A cor, Rafael. Maleável, vírgula. Avermelhado. O que mais? Fica meio bege assim o macarrão, né? Porque o macarrão fica meio bege. Quando a gente bota... amarelo também. Então, se você colocar que fica avermelhado e maleado, está respondido. Certo? A tia vai aceitar. Tenho certeza que ela vai aceitar. Agora eu vou te dar outro ingrediente. Vinagre, azeite e sal. Vinagre, azeite e sal. Como é que fica essa mistura? Qual é a característica? Não perguntei se é homogêneo ou heterogêneo. Eu quero como é que fica a característica. Você pega vinagre, azeite e sal. Ele fica o quê? Ele fica transparente? Sim. Então, transparente a meio amarelado, né? Que a mistura. E os três se misturam? Não se misturam. A água fica saluba lá embaixo, o azeite fica assim em cima e o vinagre fica dividindo os dois. Isso é uma... Agora eu pergunto a você, é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Fala alto. Está errado. Heterogênea. Heterogênea. Por que heterogênea? Porque fica três, tem mais aliás, tem duas misturas aí. Três não, gente, duas. Ele fica duas misturas. Homogênea é uma mistura, heterogênea é duas misturas ou mais. Mas sempre é duas misturas que a gente fala. Tá bom? Então, se você fizer uma experiência, coloca um copo d'água, coloca um pouquinho de sal, vinagre, azeite, eles não se misturam. Então, é uma mistura heterogênea. Tá? Eu sei que é difícil, é complicado isso, gente, mas vamos estudar isso, que isso caiu na prova e muita gente errou, eu tenho certeza que muita gente errou. Tá? Por quê? Porque quando é uma mistura só, é homogênea. Homogênea com H. Escreve com H, viu? Rafael escreveu errado. É com H que se escreve. Heterogêneo também é com H. Então, você tem que fazer essa mistura. Bom, vou dar mais uma misturinha para fixar na mente de vocês o que é o ingrediente e o que é as características dos ingredientes. Vamos lá. Se eu misturar a água e o leite em pó, coloca um copo d'água, coloca uma colher de leite em pó, dá uma mexidinha com a colher. Como é que fica isso? Quais as características? Água mais leite em pó. Quando você mexe, ela fica maleável. Maleável. Sim. Como é que ela fica? Ela fica branco, preto? É isso que você tem que... Fica branco o quê? Fica incolor? Não, fica branco. Então, você mistura e fica branco. E essa mistura é homogênea ou heterogênea? Homogênea, muito bem. Tá? Então, isso são coisas que não pode esquecer. Vocês têm que botar na cabecinha de vocês. Tá? Ela pegou 2 ingredientes só, mexeu. Não é por ser só 2 ingredientes. Poderia ser 3 ingredientes. Se eu botasse um pouquinho de sal ali, não ia alterar nada. Botasse água, leite em pó e uma pitadinha de sal. É o terceiro ingrediente. Ele continuaria homogêneo. Tá? Então, às vezes, não é a quantidade de mistura de ingredientes. Tá? Às vezes, como no caso aqui do leite em pó, mais água e uma pitadinha de sal, são 3 ingredientes e vai ficar homogêneo. Tá? Isso confunde muito, eu sei que é complicado, mas revejam isso. Caiu na prova e vai cair de novo. Tá? Então, vamos passar agora para a página 367, para a gente ver aqui o glossário, saber o que tem aqui um exemplo de um glossário, para a gente descobrir o que é mistura. O que é mistura, Rafael? Você já estudou isso?
É o quê? Mistura é a juntação de vários ingredientes. Vários ingredientes. 2 ou mais ingredientes. Isso é uma mistura, tá? Ou seja, para ser mais completo, é a união. No caso, união, mistura é a mesma coisa. É a união de 2 ingredientes ou mais, tá? É a união, ou seja, união, junção. Se responder assim, está certo, tá? Muito bem. Vamos lá agora partir para outra página. A página 368, que tem algumas perguntinhas que seria bom vocês responderem depois com calma, olhando os desenhos e respondendo, porque é meio que individual. Mas aqui, se eu misturar água, uma folhinha de hortelã e açúcar, eu faço o quê? Uma mistura chamada CHA. Chá, muito bem. E se eu pegar aqui, se eu pegar leite, sorvete, granola e chantilly, misturo tudo, eu faço o quê? Sundae. Todo mundo gosta? Um sundae. Eu nunca comi isso. Quer dizer, eu nunca comi isso. Comeu sim. Não. Você come sundae toda hora, vai no McDonald's e come sundae. Para de falar assim. Sundae, eu nunca comi. Fael, já comeu sim, eu vou te provar que já comeu. Não me questione. Nunca comi. Vamos lá, na página 370, mistura homogênea e mistura heterogênea. Lembra que eu falei que mais para frente nós íamos estudar? Então chegou a hora de nós estudarmos a mistura homogênea e heterogênea. Rafael vai ler esses quadrinhos aqui e depois a gente vai responder as perguntas. Leia em voz alta, por favor. Misturas homogêneas e heterogêneas. Número 1. Leia as histórias e discuta com um colega. A Duda está correndo. Ela fala, que sede! Ufa, um copo de água fresca. Isso não é água, ela está salgada. Letra A. Como você explica o que aconteceu no último quadrinho? Tem um ponto de interrogação. O que você acha que havia no copo? O que você acha que havia no copo? Olha a entonação, a diferença. Letra C. Letra C. Deixa que eu Por segure. que Duda achou o que estava no copo era água? O que ela achou que não estava no copo era água? Por quê? Muito bem, ela achou que era água por quê? Ela chegou em casa com sede, né? Aí ela foi correndo e pegou aquele copo com água. Só que o copo com água havia uma mistura de 2 ingredientes, água e sal. Aí o que ela fez? Ficou uma mistura homogênea, ou seja, a mistura de água com sal ficou transparente. Ela achou que era água, bebeu. Aí era uma água salobra. Ela reclamou que estava, ai, que gosto de sal. Então, por isso que nós não devemos ser afoitos de chegar a pegar as coisas logo e bebendo, porque tem muita mistura transparente que são venenosas até. Então nós devemos primeiro perguntar o que é. Esse copo com água eu posso beber? Eu posso utilizar essa garrafinha aqui, que tem um líquido transparente? Às vezes tem um líquido transparente, mas tem uma misturinha ali dentro. Entendeu? Então a gente devemos, antes de consumir, perguntar, né, Rafael? Sobre isso. Então o que aconteceu com a Duda? Explica aqui para os seus colegas. Quando ela foi beber um copo d'água que estava com sal, ela percebeu que havia outra coisa sem ser o sal. Quer dizer, sem ser a água. Era uma água? É uma água salgada. Uma mistura? Uma mistura homogênea. Fala no microfone. Uma mistura homogênea. Muito bem. Agora, continuando aqui, atividades. Vamos lá, atividade. Eu vou ler e Rafael vai responder. E vocês também, o pai de vocês pergunta, a mãe de vocês, e vocês vão responder também. Vamos observar novamente a tabela que produzimos junto anteriormente, tá? Para cada mistura. Discuta com uma dupla e responda. Letra A. Quantos ingredientes foram colocados em cada mistura? Vai lá na tabela, Rafael, e conta quantos ingredientes foram usados em cada mistura.
Quem é aqui? Quantos ingredientes foram? Fala, Rafael. Conta, você não sabe contar? 1, 2, 3 ingredientes e 3 ingredientes. Repete. 3 ingredientes e 3 ingredientes. Muito bem. Quantos ingredientes foram colocados em cada mistura? 3. Quantas partes é possível ver em cada mistura? No caso aqui, no caso do água, limão e açúcar, o que você consegue ver? 3. Não é isso que eu perguntei. Quantas partes você vê ali? Uma só o limão, porque o açúcar e o sal se misturaram, se dissolveram, e você só vê o limão. Tinha entendido errado. Vou fazer de novo a pergunta. Segura aí. Quantas partes é possível ver em cada mistura? Uma parte. Qual é o nome dessa parte? Limão. Bom, você vai ler a página 371. Lê. Sem gaguejar. O que são e para que servem as misturas? Quando misturamos duas ou mais substâncias, o aspecto final da mistura pode ser uniforme, apresentando apenas uma parte, ou podemos ver mais de uma parte com aspectos diferentes. Cada uma dessas partes é chamada de fase. Assim, as misturas podem ter uma ou mais fases. Quando a mistura tem apenas uma fase, ela é chamada de mistura homogênea. Quando ela tem mais de uma fase, ela é chamada de mistura heterogênea. Água mais sal mais corante alimentício, 2 fases. Mistura heterogênea. Água mais sal, uma fase, mistura homogênea. Número 2. Não, peraí. Agora passa o papai. Legal, pessoal. Agora a gente vai entender o que são fases, né? Então, o Rafael leu e observou que para a gente ter uma mistura homogênea, a gente necessita de uma fase. Para nós termos uma mistura heterogênea, nós precisamos de quantas fases? 2 fases. Então é isso que ele está precisando aqui. Por exemplo, nós misturamos água, sal, deu uma mistura homogênea. Tá? Nós misturamos água, sal e corante alimentício, ficou 2 fases, porque o corante, se vocês verem no desenho, ele não se separou. Tá? Então é isso que a gente queria explicar. Então, continuando o exercício número 2, vamos registrar e classificar as misturas que fizemos anteriormente. Quantas fases tem essas misturas? Elas são homogêneas ou heterogêneas? Eu vou perguntar para o Rafael aleatoriamente. Se eu misturar vinagre, azeite e sal, eu tenho uma mistura o quê, Rafael? Vinagre, azeite e sal. Você tem uma mistura heterogênea. Heterogênea. Por quê? Porque tem 2 fases. Não, só tem 2 fases. Então, que a outra fica muito transparente. Bem. Se eu misturar água e leite em pó, quantas fases aí eu teria? E qual é o nome dessa fase? Uma fase. E como é o nome dessa fase? Homogênea. Homogênea, muito bem. Se eu misturar café em pó, água quente, água fervente, eu vou ter uma mistura? Homogênea. Por quê? Porque tem uma fase. Porque tem uma fase só. Se eu misturar leite e cereal. Leite e cereal. Homogênea. É homogênea. Por quê? Porque gerou uma fase só. Então, entendeu, pessoal? É super fácil. É só prestar atenção nos ingredientes que você está misturando. Papai, eu estava errando de propósito, só para ver se você estava atento, né? Eu sei. Eu sei que você sabe, às vezes realmente a gente esquece, é meio complicadinho. Mas com paciência a gente
dar uma revisão, dar uma estudada, porque isso vai cair na prova, com certeza vai cair na prova. Tá? Então prestem atenção. Quando ingrediente é uma coisa, fase é outra e as características são outras. Então, cada um na sua. Por exemplo, ingrediente. Um exemplo, leite em pó e água é ingrediente. Qual é a fase? Uma fase. Por quê? Misturou os dois ingredientes e ficou uma fase só. E o nome dela qual é? Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. Entendeu? Então, isso vai cair na prova. Atente que também pode ser 3 ingredientes e ser uma fase só. Tá? Então isso às vezes é pegadinha que cai na prova, então vamos prestar atenção, porque eu falo para o Rafael sempre, leia antes de responder, leia o que está perguntando, porque em época de prova eles fazem pegadinha, então é preciso ler. Isso não é que queira castigar o aluno,